Meu querido, vota no IBEST. Todos os dias você pode votar. Um voto por dia. Você me ajuda? Vota aí. Vota aí, vai. Vai lá, não custa nada. É só votar. Melhor influenciadora de política do Brasil. A gente vai ou não vai? E vão pra cima. Bota, bota, bota e toca, toca, toca. E vota, vota, vota. Mostrei para vocês na live anterior a pesquisa, né? Flávio cai, Lula sobe. Essa pesquisa aqui, eu tenho um detalhe para te mostrar. Aqui, ó, Lula abre 4 pontos sobre Flávio Bolsonaro, que derrete com o escândalo de Vorcaro, diz pesquisa, nova pesquisa da BTG Nexus, né? Aí, eu falei aqui, o Lula com 44% das intenções de votos, Flávio com 38%, Quest, Lula abre 10 pontos sobre Flávio e cresce no eleitorado evangélico. E teve esse outro dado aqui que eu falei para vocês que é muito importante, que Lula subiu entre os evangélicos. O Flávio desceu e Lula subiu. Isso aqui é um motivo de muito desespero, porque eles não estão conseguindo manipular os evangélicos, né? Só tem aqueles mais radicalizados que são usados e manipulados pelos mercenários da fé, que usam da boa-fé das pessoas através das suas loucuras para acabar manipulando essas pessoas, mas que as escamas dos olhos estão caindo, e os evangélicos estão começando a enxergar que o Flávio Bolsonaro é bandido, e que não merece o apoio, muito menos o voto de qualquer evangélico. Então isso é muito importante, e é um dado desesperador para os bolsonaristas. Mas tem outro dado importante. A reprovação do Flávio Bolsonaro aumentou e a de Lula caiu. Isso é muito importante. Veja aqui. E eu trago, inclusive, uma comparação há 2 meses. Como estava a situação da reprovação e como está hoje de Lula e de Flávio Bolsonaro. Está aqui, ó. Essa pesquisa da Datafolha, presta atenção aqui, ó. Ela foi do dia 4 de abril, o dia 11 de abril. Datafolha aponta a rejeição de 48% para Lula, vamos ficar só nos dois aqui, tá? E 46% para Flávio. Isso quando, Andréia? Em abril. Agora, 2 meses depois, olha o que aconteceu. BTG Nexus aponta a rejeição de 47% de Lula e de 52% para Flávio. Flávio aumentou de forma expressiva a rejeição dele. Aumentou 6 pontos percentuais a rejeição de Flávio. E de Lula caiu 1 ponto percentual. Interessante isso, né? E a rejeição do Flávio aumentou entre os evangélicos, entre os jovens, os mais jovens, e entre também as mulheres. Aumentou a rejeição de Flávio Bolsonaro. Então, esses dados são importantes, porque o Flávio, com aquela dança imbecil dele, ele estava ali tentando angariar voto dos jovens. E os jovens viram que aquilo ali é ridículo, né, gente? Tanto que ele parou com aquelas danças ridículas dele. Aí o Flávio chegou a vir falar de Todes, de toda aquela situação, falar que defendia as mulheres, não sei o quê, só que não enganou as mulheres, né? Todo mundo sabe que eles tentaram aprovar o PL da pedofilia, você lembra disso, né? Onde criminalizaria as mulheres, ao invés de criminalizar de fato, de verdade, os estrupadores. Então, a gente lembra de tudo isso. Então, esses cenários também são reveladores e muito importantes. Aí você fala assim, revela o quê, Andréia? Revela que o nosso trabalho, dia a dia, de trazer a verdade dos fatos, está trazendo conscientização para as pessoas, não é? Notadamente nesse campo dos jovens, dos evangélicos, das mulheres, mas também não podemos esquecer dos escândalos de envolvimento do Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro. Até porque todo mundo lembra, gente. O Flávio, ele dizia que não conhecia Daniel Vorcaro. Em todo ambiente que ele ia com a camiseta dizendo que a fraude do Banco Master, escrito assim, que a fraude do Banco Master era do PT, era de Lula. Toda hora que você via, ele falava, cadê o PT? Cadê o Lulinha? Cadê não sei o quê? Bebê. Você conhece Daniel Vorcaro? Não, eu não conheço Daniel Vorcaro, eu nunca vi Daniel Vorcaro, não sei nem quem é, isso é do Lula.
Aí, de repente, o Intercept publica o áudio do Flávio Bolsonaro chamando Daniel Vorcaro de irmãozão. Irmãozão do coração. E cobrando, não era pedindo, ele estava cobrando milhões e milhões de reais. Onde ele nem teve como ele negar que era ele. Ele falou que era ele mesmo. Estava cobrando o dinheiro do filme, que estava tudo secreto, era tudo secreto. O cara está financiando o filme e é secreto. Eu nunca vi ninguém financiar nada para ser secreto. Você financia alguma coisa porque você quer aparecer. É ou não é? Aí não, nesse caso era tudo secreto. Aí o Flávio teve que abrir o bico e disse que Daniel Vorcaro já tinha passado mais de 60 milhões para o filme, que foi para o fundo lá nos Estados Unidos do advogado de Eduardo Bolsonaro. Foi quando a casa começou a cair. Então assim, e vai cair a cada dia mais. Eu quero ver daqui a pouco o vídeo. Que tem um vídeo da reunião do Flávio com o Daniel Vorcaro. O Flávio lá lambendo as botas do Daniel Vorcaro. Eu não conheço o Daniel Vorcaro, isso aí é do Lula, é fraude do Lula. E agora o Flávio, para piorar tudo, quer ser presidente da República, mas não quer explicar nada. Tá fugindo dos jornalistas. Aí não dá, né, gente? Aí não tem jeito. Coloca aí, Bolsomaster. Flávio Bolsomaster. E Lula vai subir a cada dia. Enquanto isso, você sabe que toda essa situação do Daniel Vorcaro tem como relator André Mendonça. E as decisões de André Mendonça têm que passar pelo crivo do colegiado, que é a segunda turma. E está sendo analisado aqui ainda a manutenção ou não da prisão do pai de Daniel Vorcaro. E veja só, Nunes Marques votou para que ele continue preso. Henrique Vorcaro é o pai de Daniel Vorcaro que foi preso. E até o Nunes Marques votou para que haja a manutenção da prisão de Daniel Vorcaro e agora do Henrique Vorcaro, que é o pai do Daniel Vorcaro. Isso aqui, por que isso, Andréia? Para isso acontecer, a gente sabe o contexto, que eu não vou precisar ficar repetindo, para não ficar enfadonho. É porque tem provas. Tem provas. Tinha 2 bilhões de reais que o pai de Daniel Vorcaro estava tentando esconder. 2 bi. E sabe que ele assumiu o lugar do sicário. Você lembra do sicário? Que parece que era o bambambam, mais violento, que foi morto ou morrido na cela, na cadeia, lá em Minas Gerais, assim que foi preso Daniel Vorcaro e tudo mais. O sicário, o matador, que é um matador de aluguel, essa que significa essa expressão? Pois é, depois que ele morreu, foi morrido, não sei, segundo a Polícia Federal, ele se suicidou. Diz que quem assumiu às vezes foi o pai do Daniel Vorcaro. E a polícia descobriu isso, aí pediu a prisão preventiva, por isso que ele está preso. E a segunda turma está analisando isso. Já votou André Mendonça pela manutenção, já votou o Nunes Marques pela manutenção da prisão, o menino pediu vista, o Dias Toffoli se declarou suspeito, até o outro bolsonarista, o Luiz Fux, votou pela manutenção da prisão também. E agora o Gilmar Mendes pediu vista para estudar a situação, mas de qualquer forma já tem a maioria para a manutenção da prisão deles. Então a situação é assim, é grave, e tem provas robustas dessa organização criminosa. Se não, eles estariam fora da cadeia. Gadaiada pode chorar, não tem problema não. Chora, 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 caipora, que a gente vai falando e vai mostrando. O seu problema era a corrupção, não era? E agora? Vai continuar apoiando o Flávio? Mesmo com toda essa situação? Então, o seu problema nunca foi corrupção. Seu problema sempre foi o seu machismo, sua homofobia, sua transfobia, seu ódio. Onde sua misoginia, onde você encontrou representatividade no bolsonarismo. Porque se seu problema fosse realmente corrupção, você dava um pé na bunda do Flávio Bolsonaro, né? Se você não deu ainda, é porque o seu problema não é corrupção.
O seu problema talvez seja você mesmo, um pobre metido a besta que quer ser aceito pela direita, e nunca será. Mas usado, não se preocupe, não se preocupe, você será. E depois será descartado. É assim que funciona. E aqui eu te digo e te dou um conselho. Senta e aprende. Que a gente ensina com muito amor e carinho. Viu? Enquanto isso, primeira turma do STF deve dar recados sobre Estados Unidos em julgamento que pode condenar Eduardo Bolsonaro. Pois é, vai vir recados de tudo quanto é lado amanhã no julgamento do Eduardo Bolsonaro, que nós vamos transmitir aqui a partir das 14 horas. Onde Eduardo vai estar lascado, vai ser condenado. E vai ser mais um foragido, como o Alexandre Ramagem nos Estados Unidos. Eu quero ver quando vocês não tiverem mais o dono de tranqueira, o que vocês vão fazer? Para onde vocês vão fugir, afinal? Né?